Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos ler 5 versículos, ou os 5 primeiros versículos do Salmos 91, e eu queria, do Salmo 92, e gostaria de passar como tarefa a leitura de todo o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha, através dessa palavra, nos despertar para uma adoração genuína, verdadeira, da Tua presença, onde quer que estejamos, Senhor. E que o Teu nome em todas as coisas em nossas vidas seja glorificado. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que rendamos graças ao Senhor, sobretudo e especialmente por sua fidelidade. Pedimos tanto, nunca estamos satisfeitos, ainda bem não somos atendidos num pedido, num clamor, já estamos às voltas com outras necessidades, e às vezes não são nem necessidades verdadeiramente, mas é o hábito de pedir e nunca agradecer. E hoje nós queremos trazer algumas características daqueles que são fiéis a Deus e por causa dessa fidelidade desfrutam das suas bênçãos. Olha que coisa interessante. O tema central aqui é, na verdade, a exaltação do governo soberano de Deus em todas as situações que dizem respeito a nós e que não dizem. Há aqui uma grande proclamação que Deus é o Altíssimo, que está nos céus e é exaltado para sempre. Este texto está associado ao culto sabático no santuário dos dias passados. Durante a semana, um cordeiro era sacrificado pela manhã e outro ao entardecer. E aqui o salmista nos estimula a anunciar pela manhã a misericórdia de Deus, renovada sobre nós a cada dia, bem como a sua fidelidade ao final do dia. Deus é fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é um dos atributos eternos e imutáveis do nosso Deus. Aí cabe uma pergunta que não quer calar: e quanto a nós? Como temos respondido à fidelidade do nosso Deus? Quando abrimos as Escrituras e contemplamos as provisões diárias de Deus para nós, só nos resta erguer as mãos para o céu e bradar um alto e sonoro aleluia, em louvor e gratidão pela fidelidade do nosso Deus. Este salmo nos conclama a uma adoração e a gratidão a Deus, mesmo que estejamos enfrentando momentos difíceis, como muitos em nosso meio.
A motivação maior para essa adoração e gratidão é o fato de que, acima de todos os governos humanos, por mais poderosos que sejam, está a autoridade suprema e soberana do nosso Deus. E nesses dias nós temos feito algumas publicações a respeito de posturas de muitos servos de Deus, ou daqueles que se dizem servos, em relação a governos humanos. Para com isso, em nome de Jesus. Exalta o poder soberano e supremo do nosso Deus, que está acima e além de governos humanos. Sejam eles de que partidos forem, sejam eles de que filosofia, sejam adeptos, o Senhor é soberano. E quando o Senhor permite um governo, tem um propósito. Esse Deus supremo, soberano, tem promessas preciosas para aqueles que permanecem fiéis a Ele. E a motivação maior para a nossa adoração e gratidão é o fato de que, repito, acima de todos os governos humanos, por mais poderosos que sejam, está a autoridade suprema e soberana do nosso Deus. Nenhum daqueles que se arvoram com seus superpoderes, com o sopro da boca de Deus, eles podem cair de lá. Então que nós, ao invés de olharmos para governos humanos, para líderes humanos, políticos ou não, olhemos para aquele que está acima e além de todos os governos humanos. O Senhor é aquele que tem promessas preciosas para nós. A nossa fidelidade ao Senhor é a grande prerrogativa para recebermos as suas bênçãos. Ouvimos muito a expressão Deus é fiel, mas será que somos fiéis a Ele? A maior prova de fidelidade ao Senhor é a compulsão pela santidade de vida, ou seja, pela separação das práticas mundanas malignas que ferem o coração do nosso Deus. O Senhor ordena: sede santos, porque eu sou santo. A salvação, ela é de graça e pela graça. Mas para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos ser fiéis a Ele, obedecendo a sua santa palavra. O salmo lido, ou pelo menos o texto que nós lemos do salmo, descreve as características dos fiéis que confiam no Senhor como Deus soberano, que tem o controle de absolutamente tudo em suas santas, supremas e poderosas mãos. A primeira característica do fiel, e por isso que eu digo a você, leia todo o salmo. Eu não vou fazer uma releitura. Os fiéis, a primeira característica dos fiéis é que eles são adoradores. E nós encontramos isso do versículo 1 ao 5. O adorador, ele é um apaixonado por Deus, que o honra, reverencia e agrada aonde quer que esteja, não só com palavras apenas, mas com atitudes. O adorador valoriza o Senhor pelo que Ele é, bem como pelo que Ele faz pelo seu povo. O fiel adora porque conhece o seu Deus e tem intimidade com Ele. O salmista no Salmos 95, versículo 6, convida: vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. No Salmos 47, versículos 1 e 2, o salmista diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Altíssimo é o grande Rei de toda a terra. A adoração genuína do fiel toca o coração de Deus e o move em seu favor. Invariavelmente, o que é chamado hoje de adoração não passa daquilo que Deus, aliás, passa longe daquilo que Deus deseja receber. Adorar é, antes de tudo, rendição sincera, voluntária e alegre diante do Altíssimo, que nos ama
e sabe o que é melhor para nós. Aí vem a segunda característica do fiel, que vocês vão encontrar nos Salmos lido no início, dos versículos 6 a 11, que eu não vou ler. Os fiéis são conquistadores. Olha que coisa interessante. Aqui o salmista mostra, nos versículos 6 a 11, o contraste entre os fiéis e os infiéis. O estulto, insensato, não se deixa guiar pela vontade divina, ao passo que os fiéis são conquistadores, e não somente de bens materiais, mas sobretudo daquela prosperidade espiritual que nos leva a confiar em Deus a despeito de qualquer situação, mesmo aquelas mais difíceis, mais dramáticas. Em tudo o nosso Deus tem um propósito soberano. O fiel se torna conquistador sobre seus inimigos, porque anda em integridade. O Senhor exalta seu poder como do boi selvagem. O salmista regozija-se aqui por isso. O Senhor ungiu para testemunhar a todo Israel e louvar a Deus por uma vitória especial que o Senhor lhe havia concedido. Deus quer ter um povo constituído de conquistadores. Mesmo aquilo que significa derrota para o mundo incrédulo, o Senhor reverte em ganho para o seu fiel. Olha que coisa interessante. As nossas conquistas advirão de nossa adoração genuína. Os adoradores conquistarão intimidade com Deus, saúde, sobretudo emocional e espiritual, libertação e os tesouros escondidos que Deus tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo, do fiel. Em Eclesiastes 2:26 o Senhor diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha que coisa interessante. O salmista no Salmos 84, versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Em outras palavras, Deus libera as bênçãos reservadas a nós à medida que nos colocamos em nossa posição de fidelidade a Ele. Por isso, encontramos um lamento de Deus no Salmos 81, versículos de 13 a 16, que diz o seguinte: ah, se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. E ainda em Isaías 1, 19 e 20 o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí vem a terceira característica do fiel. Os fiéis florescem mesmo na velhice. Os estúpidos e insensatos do versículo 6, já citado, são como a relva, mas os justos são como árvores vigorosas. Os perversos podem até parecer árvores robustas, mas não duram muito tempo. O verbo florescer aqui significa ser notável, resplandecer. Assim é o fiel, ele é notado, ele resplandece como luzeiro. O fiel aqui é comparado à palmeira e ao cedro do Líbano. Essas árvores são vigorosas, fortes, frutíferas, úteis e capazes de permanecer firmes em meio às piores tempestades. O fiel é assim. Ele é capaz de ser frutífero nos atos do Senhor, ainda na velhice. Essa longevidade frutífera tem um propósito: anunciar que o Senhor é reto. Moisés e Abraão são exemplos desse florescimento na velhice. Moisés começou um ministério profícuo aos 80 anos.
e foi até os 120. A Bíblia diz que não lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Permanecer verdejante e viçoso na velhice, sem passar os dias se queixando, é também sinal de bênçãos ou de bênção do Senhor. O que nós podemos aprender aqui nessa brevíssima meditação? Vejamos. Se quisermos receber as bênçãos de Deus ordenadas para nós, precisamos exercitar a fidelidade. E essa fidelidade não é algo mecânico. Ela é fruto de um coração que ama o Senhor e tem características próprias. Que características são essas? O fiel é um adorador apaixonado por Deus. Ele ama o Senhor acima de tudo e de todos. Seu coração exala gratidão por tudo que Deus é e tem feito pelo seu povo. O fiel é um conquistador porque anda em integridade diante de Deus e dos homens. Mesmo quando as coisas parecem dar errado, elas dão certo porque o Senhor transforma as suas perdas em ganhos. Ele é próspero no sentido bíblico da palavra. Fiel floresce, é cheio de seiva e verdor. Tem uma longevidade frutífera para declarar que o Senhor é reto. Que nós possamos aplicar essa pequena porção da palavra aos nossos corações, meditar nestes salmos, buscar a presença de Deus, clamar que o Espírito de Deus continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que essa palavra ministrada, ela desça da mente para os corações e traga transformações reais, genuínas, e que o Teu nome em todas as coisas, na vida dessas pessoas que ouviram essa palavra, seja glorificado. Fala conosco, Senhor, continua falando com toda liberdade, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.